Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos entender o que são os métodos consensuais de gestão de conflitos. Em especial, e de acordo com o nosso curso, a mediação e a conciliação. Vamos lá? Para iniciarmos o estudo da conciliação e da mediação de acordo com o CPC de 2015, é importante conceituar, diferenciar e exemplificar cada um dos métodos. E é isso que faremos na aula de hoje. Para que você possa interagir comigo, pensei em um teste simples. Quero que você, aí de onde está, imagine duas situações, um conflito familiar e uma batida de carro. Anote no seu tablet, no seu caderno ou no que estiver usando. Se você fosse um juiz, encaminharia o conflito familiar para que audiência? E a batida de carro, para qual método consensual? Ao final da aula, vamos responder essa questão. Prontos? Então, pessoal, como eu já adiantei, a conciliação e a mediação são meios consensuais de gestão de conflitos, que podem acontecer tanto judicialmente como extrajudicialmente. É importante a compreensão de que são métodos distintos, que possuem técnicas e ferramentas específicas. No nosso curso, iremos nos ater à aprendizagem desses métodos exclusivamente no âmbito do Poder Judiciário, ok? Na primeira parte dessa aula, compreenderemos a distinção entre autocomposição e heterocomposição. Vejam no slide que eu coloquei de forma clara as principais diferenças entre os métodos. A autocomposição acontece de duas formas, unilateral e bilateral. A unilateral, em que há renúncia, que é um ato unilateral em que o envolvido na relação abre mão do direito material que pode fazer jus. A desistência, que acontece depois do ajuizamento da demanda e o autor desiste do processo e abdica da posição processual que assumiu, e finalmente o reconhecimento jurídico do pedido, que significa o réu admitir a procedência da pretensão deduzida pelo autor. Já a autocomposição bilateral acontece quando as duas partes por si só conseguem chegar a um acordo, com ou sem a participação de um terceiro. Se não há participação de um terceiro, falamos em negociação. E se há a participação de um terceiro auxiliando as partes a chegar num consenso, temos então a autocomposição bilateral facilitada, em que se encaixam a mediação e a conciliação. Já a heterocomposição consiste na participação de um terceiro imparcial, em que as pessoas envolvidas no conflito entregam a ele a possibilidade de decidir a demanda, o que chamamos de adjudicação da decisão. Assim, esse terceiro irá resolver a demanda, e essa resolução deve ser cumprida pelas partes, o que acontece, então, quando falamos na arbitragem e no Poder Judiciário. Então, compreenderam as diferenças? Agora passamos à segunda parte da aula, em que vamos compreender os conceitos e as diferenças entre a conciliação e a mediação. A mediação é um meio consensual de gestão de conflitos, em que as partes, com o auxílio de um mediador, que é um terceiro imparcial devidamente capacitado, dialogam sobre as questões que as levaram até ali e, consequentemente, chegarão a um acordo. É importante compreender que esse terceiro imparcial não pode interferir no acordo. Ele somente pode, por meio de perguntas abertas, viabilizar o diálogo entre as partes. Na mediação, o principal objetivo é ajudar as partes a dialogarem. O acordo é uma consequência natural e desejada, mas não é o objetivo principal. Trata-se de um procedimento sigiloso, que deve ser realizado em um lugar específico, silencioso e acolhedor, com uma mesa redonda. O mediador deve ser capaz de passar confiança tanto nele como no procedimento, para que as partes se sintam à vontade de abrir seus corações e expressar o que sentem e o que necessitam. Vejam que o mediador deve ser capacitado para conduzir a sessão de mediação, de forma eficaz e isonômica. Portanto, a mediação é um procedimento que possui técnicas, princípios e ferramentas específicas que iremos estudar ao longo do nosso curso. A sessão de mediação, por sua vez, possui um passo a passo específico, essencial para um momento respeitoso e produtivo. Além disso, a mediação é indicada para relações continuadas, ou seja, relações que já existiam anteriormente e que perduram ao longo do tempo. Como exemplos clássicos, temos as ações de família, as dissoluções empresariais, as demandas de partilha de bem, dentre diversos outros casos. Ficou claro? Agora, então, vamos entender o que é a conciliação. Trata-se também de uma autocomposição bilateral facilitada, em que esse terceiro, o conciliador, ajuda as partes à chegada de um consenso.
Aqui, pessoal, falamos de relação não continuada, ou seja, não há um relacionamento anterior entre as partes. É importante compreender que o conciliador deve ser capacitado em técnicas de negociação e que ele pode interferir e oferecer opções para que as partes consigam chegar no acordo. Ele não pode, contudo, coagir nem compelir as partes a chegar num consenso. Para exemplificar, temos uns casos super comuns no nosso dia a dia que podem ser resolvidos numa sessão de conciliação, bem conduzida, tipo uma batida de carro, um contrato não cumprido, um atraso numa viagem, um extravio de uma bagagem, dentre diversas outras possibilidades. Compreenderam a diferença entre os dois métodos? Agora vamos voltar ao nosso exercício sugerido no início da aula. Já conseguem responder para que método será encaminhado o conflito familiar? Para a mediação, não é? E a batida de carro? Para a conciliação. Acertaram? Concluímos, portanto, a aula de hoje. Lembro a vocês que o nosso e-book está preparado com um quadro comparativo entre a mediação e a conciliação, para vocês fixarem o conteúdo. Também disponibilizei 2 casos concretos para vocês responderem se o método adequado seria a conciliação ou a mediação. Obrigada por sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!